Fala, gurizada, tudo bem aí? Boa noite, como é que vocês estão? Pessoal que está vendo ao vivo, pessoal que está vendo gravado. Oi, Jéssica. Oi, Johanna. Preparados aí? Oi, Yasmin, aí, João. É isso mesmo, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre conversão de medidas. Eu tenho certeza que muitos de vocês ou têm dificuldades ou fazem lentamente. Quem nunca errou uma conversão de medida quando tinha um quadrado ou um cubo, né? Quem nunca teve dificuldade para lembrar daquela tabelinha, daquela reguinha? Eu não sei como é que você faz, mas eu não faço do jeito que você faz, não, tá? Então, a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu quero que você pense aqui comigo, que você faça essa primeira conexão, e é importante que você note como as nossas aulas se encaixam uma nas outras, tá bom? Deixa eu só ligar o ventilador aqui, que está muito quente, só um pouquinho. Vamos ver se ajuda a dar uma refrescada por aqui, viu? Bom, olha só. Vou fazer uma pergunta que eu imagino que todo mundo saiba o que significa, tá? Que é o CM. O que é que significa CM quando você lê lá 10 CM? Eu acho que não tem ninguém que não saiba isso. É o centímetro, não é verdade? E esse C do centímetro, o C do centi, para todas as unidades de medida, ele significa a mesma coisa, tá? Tu tem o centilitro, tu tem o centigrama, tu tem o centímetro, tu tem o sentimento. Não, sentimento não, né, prof? É uma outra coisa. Mas o sentimento que tu tem que ter aqui é o seguinte: o que é que o centímetro é do metro? O que é que o centímetro é do metro? Você vai dizer, professor, é a centésima parte. É a mesma coisa que eu pegar o metro e eu dividir em 100 partes. Então, quando eu olho para esse C aqui, esse C do centi, eu tenho que entender que eu estou dividindo ali por 100. Só que, se a gente fosse transformar numa potência, você ia colocar um 10 elevado ao quadrado. E você aprendeu comigo outro dia que esse 10 elevado ao quadrado, potências de 10, hoje é muito importante, por isso que a aula foi ontem, né? Então, esse 10 elevado ao quadrado que está na parte de baixo é a mesma coisa que você colocar o 10 na menos 2 na parte de cima. E a gente chega na conclusão, nessa conexão, e eu não vou fazer ela para todas, porque a gente gastaria um tempo que a gente não precisa, mas a gente chega à conclusão que o centi significa 10 elevado na menos 2 e nada mais, beleza? O centi significa 10 elevado na menos 2, beleza? Então, isso aqui é o nosso C. Bom, agora, pode ser que você tenha aprendido com uma tabela. Eu não vou dizer para você usar a tabela, apesar de eu escrever a tabela aqui. A tabela é irrelevante. Para eu me apoiar para fazer as minhas contas, eu vou colocar a tabela aqui na frente. Mas na hora de fazer o exercício, eu não vou usar. Quer dizer, para te explicar, eu tenho que mostrar todas juntas. Mas depois eu não preciso mais dela. Então, a gente vai usar primariamente a tabela e depois a gente vai abrir mão. Uma outra coisa, converter com quadrado e com cubo é igual converter sem quadrado e sem cubo, tá? O jeito de fazer é o mesmo. Então, a gente não vai decorar nada, a gente vai fazer a coisa entendendo o significado de cada palavrinha, beleza? Então, vamos escrever aqui a tabelinha. Vamos colocar aqui, ó, o quilômetro, beleza. Esse aqui, todo mundo lembra também, né? Aí aqui tem um cara que pouca gente lembra, que é o hectômetro. A gente lembra pouco, sabe por quê? Porque a gente usa muito pouco também, tá? Depois tem o deca, que é o decâmetro. Depois tem o metro, que é a unidade padrão, tá? Aí você tem o decímetro, o centímetro,
e o milímetro. Beleza, a gente aprendeu uma coisa aqui já na aula de hoje, né? A gente aprendeu que o centi é o 10 na menos 2, é a centésima parte. Beleza. E se eu pedisse para você o que é o mili? Do mililitro, do miligrama, do milímetro, do miliga. O que é o mili? O mili é o milésimo. E o milésimo é a mesma coisa que o dividido por 1000. Se o dividido por 100 é 10 na menos 2, o dividido por 1000 é 10 na menos 3. Eu imagino que você consiga entender isso facilmente. Se eu pedisse para você o que é esse D do deci, decimal, decigrama, decilitro, tá? Esse D de deci, que vem de decimal, é o dividido por 10. E o dividido por 10 é o 10 na menos 1. Beleza. A gente consegue entender isso aqui facilmente. O método é o próprio método. Eu vou colocar um 10 na 0 apenas de referência. Quantos lados tem um decágono? Quantos títulos ganhou um decacampeão? Eu acho que o dedinho escorregou, né? O decágono tem 10 lados, né? O icoságono teria 20, tá? Isso. Todo deca significa 10. O decacampeão é aquele que ganhou 10 títulos, tá bom? O decatlo, que é uma modalidade esportiva, é aquela que é como sendo o triatlo, só que ao invés de ter 3 provas, tem 10 provas. É uma coisa muito louca, né? Um decatlo, beleza? Muito bem. Então, o multiplicar por 10 tem que ser o 10 na 1. Eu vou deixar o hecto aqui parado, porque ninguém se importa com o hecto. Ninguém lembra do hecto, né? Então, vamos lá no quilo. Quando você pensa em quilômetros, em quilogramas, em quilolitros, em quilowatts, que loucura tudo isso, prof. Quantas gramas tem em 1 quilograma? Quantos metros tem em 1 quilômetro? Quantos watts tem em 1 quilowatt? Quantos litros tem em 1 quilolitro? E a resposta para todas essas perguntas ela é única. Em 1 quilograma, existem 1000 gramas. Em 1 quilolitro, existem 1000 litros. E o 1000 é o 10 ao cubo. Na minha cabeça, eu imagino que na sua cabeça, todas essas são fáceis de você lembrar. Tá? O deci, o centi, o mili. O deca, o quilo. O hecto é o esquisito. O hecto é o do 10 ao quadrado. Se esse é o esquisito, esse você decora. Beleza? Agora, vamos pensar numa coisa. Vocês precisam participar um pouquinho mais aqui, viu? Tá? Vocês precisam... Hoje parece que está todo mundo meio amuadaço. Responda aí para mim, tá? Principalmente porque nós vamos inovar aqui no mecanismo de fazer. E esse é um mecanismo que você não vai ver em outro lugar, tá bom? Eu precisei dar muitas aulas na minha vida, errar muitas vezes a aula no sentido de não fazer uma coisa que é funcional para o aluno para conceber e desenvolver esse mecanismo aqui, tá bom? Então foram assim, foram anos para formatar esse método que você vai receber aqui hoje. Pensa numa coisa comigo. Imagina que eu diga para você assim, qual dessas unidades é a menorzinha de todas? Tu vai dizer para mim, prof, a menorzinha de todas é esta daqui. Tá? E a maior de todas é esta daqui. Não é verdade? É. Né? Então, aqui, por exemplo, vai colocar 1 quilômetro. Aqui vai dar 1000 metros. Você vai colocar 1 quilômetro, vai dar 1 milhão de milímetros. Não é verdade? O que isso significa? Isso significa que quando você vem aqui para a direita, as coisas aumentam. Elas ficam grandonas, tá bom? E quando você vai lá para a esquerda, elas ficam pequenininhas, beleza? Então, você vai entender o seguinte, que quando você
Aqui fica pequeno e aqui fica grande. Beleza? Então, fica pequeno, fica grande. Tranquilo. Muito bem. Agora, vamos colocar uma conversão aqui. Imagina que eu falo para você assim, ó, pega 32 decâmetros e converte esses decâmetros em centímetros. Beleza. Agora que a mágica vai acontecer, tá bom? Então, agora você tem que ficar muito ligado no que nós vamos fazer. O que é o deca? Você vai falar assim, prof, o deca é vezes 10. Então, é o 10 elevado na 1. Perfeito? O que é o centi? Prof, o centi é o dividido por 100. É o 10 na menos 2. Beleza? Tranquilo. Então, eu tenho 10 na 1 e você tem o 10 na menos 2. Agora, presta muita atenção na pergunta que eu vou fazer para você. Sem se preocupar com o sinal, tá? Sem se preocupar com o sinal. O sinal é uma coisa que a gente vai pensar depois. Mas qual é a diferença que tem do menos 2 até o 1? Do menos 2 até o 1 tem quantas unidades? Tem 3. Não é verdade? Assim, do menos 2 até o 1 tem 3 unidades. Então eu sei que a minha resposta, olha que coisa louca. É 32 vezes 10 na 3 positivo ou na 3 negativo. Tá bom? 32 vezes 10 na 3 positivo ou no 3 negativo. O que eu tenho que ver? Se eu estou fazendo uma conversão para o lado pequeno ou para o lado grande. Tá? Então, se eu estou fazendo a conversão para a esquerda ou eu estou fazendo a conversão para a direita. Quando a conversão é para a esquerda, vai ficar com resposta negativa. E quando a conversão é para a direita, vai ficar com a resposta positiva. Então, do menos 1 até o 2, tem 3 unidades e já está convertido. Tá vendo só? Pronto. É só isso. Não tem segredo na hora de você fazer. Tá bom? Então, se for para cá, ele vai aumentar. Se for para lá, ele vai diminuir. Vamos fazer mais uma? Tá? Quer ver? Vamos fazer o seguinte? Deixa eu colocar aqui para você. Ó. Agora, olha, veja se você consegue conceber as coisas. Imagina que tu tenha 51, e eu coloco aqui para você hectômetros, beleza? E eu vou converter aqui esses 51 hectômetros, eu vou converter ele em milímetros. E eu já sei, no método do Prof. Sander, que é 51 vezes 10, e a única coisa que eu não sei é o número que vai ali em cima. É a única coisa que eu não sei. Eu só tenho que pensar assim, qual é o número que vai ali em cima? E acabou a minha conversão. Agora eu vou pedir para você, que número vai aqui em cima? Pensa um pouquinho. Pensa quem é o HM, hecto, quem é o MM, é o docinho, prof. Não, do mili, tá? Então vai pensando aí, vai pensando aí. Você viu que hoje as referências são as melhores, né? Pronto, acabou, é só isso, tá? Porque eu tô pegando um valor aqui, ó. O 10 na menos 2. E eu tô indo, opa, desculpa, o 10 na mais 2, né? Vou até apagar aqui para não confundir ninguém. Estou no hecto. E estou indo lá no 10 na menos 3. Então, o espaço que eu tenho do menos 3 até o 2, ou do 2 até o menos 3, não importa a ordem, é um espaço de 5 unidades. É o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 5 unidades daqui para cá. Então, esse expoente vai ser 5. Por quê? Porque ele está indo para o lado do milímetro. Tá? Todo mundo que vai para o lado do milímetro aumenta. E todo mundo que vai para o lado do quilômetro diminui. Tá bom? Beleza? E é isso aí. E aí vai falar assim, prof, e se fosse ao quadrado? Cara, eu já faço para você. Se fosse ao quadrado, se for, ó. É ridículo. É ridículo, de verdade. Vou até deixar aqui assim no quadro.
Pronto. Não tem mais errar, entendeu? Não tem mais. A gente vai fazer agora várias. Eu vou colocar várias aqui no quadro para a gente fazendo. Vamos fazer pelo menos umas 7 ou 8, mas a intenção da aula de hoje é aprender a fazer isso em tempo hábil, muito, muito, muito ágil, tá? Só pegar o jeitinho de não errar o sinal e lembrar o significado de cada coisa, vai dar tudo muito, muito certo. Então faz o seguinte, tira um printzinho, prepara o coraçãozinho aí, você que está em casa vai dando pausa no vídeo. Você responde antes de eu fazer. E você que está aqui comigo, eu quero ver participar, quero ver responder, quero ver dizer, ó, sobre esse point é tanto, é isso, é aquilo, aquele outro. Beleza? Então deixa eu sair da frente aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos... E agora, olha, eu vou fazer de tudo. Vou colocar a unidade linear, que é a que tem expoente 1. Vou colocar unidade de área, que é a que tem expoente 2. Vou colocar a unidade de volume. Isso tudo no próximo quadro. E daí, no último quadro, a gente vai falar um pouquinho do líquido, porque o líquido é um cara muito especial, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. E assim, ó, essa parte de conversão de medidas cai todo o Enem, por exemplo. Você vai precisar nos vestibulares para fazer principalmente a parte de geometria, tá? Lá na parte de química, né? Tem muita conversão de medida também nas análises de volume, de molaridade, tem um monte de coisa que você tem que usar esse tipo de relação, esse tipo de referência aqui. E na física também é muito comum de aparecer. Eu vou apagar a tabelinha. Sabe por quê? E eu vou pedir para você uma coisa. Eu sei que você printou, que você anotou bonitinho no teu caderno, tu fez uma reguinha aí. Cara, libertação da tabelinha, pelo amor de Deus. Vamos deixar isso de lado. Lá no vestibular você não vai levar a tabelinha. Você vai sempre pensar, ó, peraí, é mili, é centi, é deci, é quilo. O que que isso significa? É isso. É isso que você precisa. Porque, sabe o que acontece, Jéssica? Você falou que tinha até um post-it, né, um negocinho. A gente se amarra tanto nessas coisas que chega na hora da prova, a gente precisa delas. A gente precisa se libertar dessas amarras, tá? A gente precisa achar mecanismos e modos que não precise dessas anotações. Porque senão a gente vai ter que, na hora da prova, ter um calhamaço de anotação para conseguir fazer as coisas que a gente precisa. É por isso que faz falta depois, tá? Então, o negócio é não decorar nada, e essas palavrinhas todas, elas são palavrinhas que a gente usa com regularidade. Elas não são palavras que a gente desconheça, né? Que a gente não usa para nada no nosso dia a dia. São palavras que a gente usa, assim, com alguma frequência, e é fácil da gente saber os significados delas. Beleza? Então, vamos lá, hein? Vamos olhar aqui, ó. Eu fiz uma letra A, eu fiz uma letra B, agora o negócio é usar a cabeça. Usar a cabeça, não fica colando na tabela, viu? Nem que você erre uma que duas. Ninguém acerta logo na primeira, assim, 100%, né? Ah, eu vi uma vez, agora eu vou fazer 10, não vou errar nenhuma. Não, vai dar uma escorregadinha aqui, ali. Você tem que entender que isso é parte do processo, tá bom? É parte do processo. Não fica acanhado com isso, não. Então, ó, letra C. Vou colocar aqui para você. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos colocar 49 centímetros em decâmetro. Então, qual que é a primeira coisa que tu vai pensar? Acho que deu uma desfocada aí, viu? Ah, agora sim. Primeira coisa que tu vai pensar assim, quem que é o centímetro? Tá? Porque o que você já sabe? Você já sabe que a tua resposta é 49 vezes 10 elevado em qualquer coisa. Tá bom? Você já sabe isso. Você já sabe. A resposta é 49 vezes 10. Só falta o expoente. Aí você vai pensar assim, pá, peraí, senti. E eu já senti que você entendeu. O que é o sentir? Qual é o expoente do sentir? Manda para o grupo no chat. O expoente do sentir. Isso, Gabi. Na menos 2, né? Isso aí, Ismin, Jéssica. Aí, ó. Johanna. Na menos 2, beleza. Na menos 2. E o Deca? O que é o Deca?
O deca é o 10, né? Então é o 10 na 1, Fernanda. Beleza? O expoente é 1, é isso aí. Ó, o deca. O 10 na 1. Beleza. Agora, pode ser que você tenha dificuldade em pensar no que eu falei, tá? É muito importante que você entenda que você está indo para o lado onde as coisas diminuem ou você está indo para o lado onde as coisas aumentam. Aqui você está indo para o lado onde as coisas diminuem, perfeito? Uma coisa que vai sempre funcionar é o seguinte: do menos 2 para o 1. Ó, do menos 2 para o 1. Só que, assim, ó, o prof aqui valoriza muito o pensamento. Por isso que eu vou te explicar sempre para você pensar nas coisas, para você forçar a cachola aqui um pouquinho, tá bom? Mas, ó, do menos 2 para o 1, do menos 2 para o 1, o expoente aumenta ou diminui? E essa é uma pergunta fácil. Se o expoente aumenta aqui, do menos 2 para o 1, ó, se o expoente aumenta aqui, ele diminui ali. E aí, se você precisar, e aí você entendeu a aula de ontem, o que é 49 vezes 10 na menos 3? Ah, prof, é o 49 com 3 casas decimais, lá no método Sander de fazer notação, lembra? Pronto, tá feito. É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. E aí, a gente já conseguiu fazer e deu bom demais, deu bom demais. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos colocar aqui, ó, mais uma para a gente fazer. Beleza. O que eu sei aqui, ó? Ah, eu já sei que a minha resposta é 72 vezes 10 elevado em qualquer coisa. Tá bom. Qual é o expoente do deci? O expoente do deci é o menos 1? Beleza. O deci é o menos 1. Tá? Vai fazer lá, ó. O deci é o 10 na menos 1. E o quilo? E o quilo? Qual é o expoente do quilo? Ah, é 3. 3. Beleza. Sinalzinho de mais ou de menos? Do menos 1 para o 3. Ó, tá vendo? Ó, do menos 1 para o 3. Aumentou aqui, aumentou aqui. E aí, como aumentou aqui, aqui vai diminuir. Tá? Então, do menos 1 para o 3, menos 4. Tá certo, sim ou não? O que falta fazer? Ao quadrado. Pronto. É isso. E agora você não erra mais, tá entendendo? Porque você ficava decorando tabelinha, o quadrado sumia. Ele desaparecia. Quantas vezes você errou? Porque não elevou ao quadrado, porque errou quantidade de zero, caso decimal, bobagem. Agora não tem mais. Por quê? Porque você não está decorando. Você está fazendo a coisa, você está vendo, você está atribuindo significado para tudo. Ó, agora você sabe que, como está elevado ao quadrado, você fez uma conversão de decímetro para quilômetro. Tá? Então aqui está quilômetro. Eu quero quilômetro ao quadrado. E aí, você aprendeu lá na aula de potência, olha que coisa legal, né? Porque tudo encaixa. E aí que está a dificuldade de matemática. Eu estava falando com um de vocês ontem. Eu falei assim, ó, você vai ver que quando você começar o teu ano de escola, ele vai render muito mais. Por quê? Porque você não vai ter que fazer essas conexões no meio de explicações avançadas. Elas já vão estar feitas. É para isso que serve um curso de matemática básica.
para deixar a tua mente formatada para poder receber uma informação mais avançada. E aí, a partir de agora, você vai vendo como, desde o começo, as coisas em matemática se entrelaçam. A potência de 10, o número decimal, a fração, a potenciação, está tudo amarrado aqui nessa aula de hoje, não é verdade? Então, agora, a nossa resposta vai ficar assim, ó. E eu vou dizer para você que para um número dessa magnitude, a gente normalmente deixa em notação científica. Não é comum de nós matemáticos que somos sujeitos muito práticos nessa vida. Não é comum de a gente encher de casa decimal, tá? Aqui, beleza, 3 casas, tudo bem. 8 casas é quase um bairro, deixa quietinho, tá? Deixa aqui que tá de boa, tá bom? Beleza, vamos fazer mais uma. Eu tô gostando de ver, tá? Eu tô gostando de ver, foi muito, muito, muito legal por enquanto. Vamos fazer aqui, ó. Letra aí. Agora, olha que loucura. Olha que loucura. Eu vou desafiar a tua mente. Me dá o expoente do 10 de cabeça. Sem eu escrever nada e sem eu falar nada. É um desafio, porque é só a quinta que eu estou fazendo contigo. Você praticamente não pegou o lápis para fazer sozinho. Ah, mas eu confio que você vai enxergar. De quilômetro cúbico para centímetro cúbico. Que loucura, né? Qual será que é o expoente do 21? Yasmin disse 15. E a Johanna disse 15. E o João disse menos 15. Não é verdade? Quem acertou foi a Yasmin. Tá? Agora, o João, a Fernanda mandou um 15 ali também. O João só errou o sinal. Né? A gente já vai pensar no porquê. Tá? E claro, quando a gente olha é bem mais fácil, tá, João? E a Johanna esqueceu do 3, tá, Johanna? O que você fez para chegar no 5 é que você fez a conversão do quilômetro para o centímetro. E aí, do quilômetro para o centímetro tem 5, mas quando tá o cubo vai dar 15. Tá bom? Então vamos lá, ó. Pronto. Aí a gente vai vendo como é que funciona a parada, você entendeu? A gente vai criando os nossos próprios atalhos. Alguns atalhos vocês têm que desenvolver, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer juntinhos aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que o expoente do quilo, a gente respondeu antes ali em cima, né? O expoente do quilo é 3. Tá? Então aqui eu estou em 10 ao cubo. E aí o centi, a gente fez antes, ó, é menos 2. Beleza. Aí na nossa conversão, do 3 para o menos 2, olha aqui, João, diminuiu, né, João? Do 3 para o menos 2. Então, lá na resposta, vai flopar o sinal, tá? Ele vai somar. Então, eu sei. Presta atenção aqui agora, Johanna, ó. 21 vezes 10, daí 3 para menos 2 tem 5 unidades, sinalzinho demais. Vai ficar o 5 aqui. Aí eu peço para você assim, tá certo, tá errado? Ele vai dizer assim, prof, tá errado. Por quê? Porque você tá ao cubo lá, tem que colocar o cubo aqui, e eu tenho certeza que isso aqui valeu muito, isso aqui vai ajudar barra facilitar em muito a sua vida. E, a não ser que você tenha ouvido da minha boca, você nunca viu, nunca ouviu essa explicação. Tá? Essa é uma explicação única, inédita para você. Beleza? Então, tira um printzinho, e vamos falar um pouquinho sobre o litro. É muito legal, né? É muito legal. Essa, cara, assim, ó, eu dei muitas aulas horríveis disso aqui. Eu dei aula com a tabelinha, eu dei aula com regrinha de 3, tá? Eu dei aula, eu desenvolvi um método horroroso,
uns 8 anos atrás, mais ou menos. E aí eu fiz num sábado de tarde essa aula, fui lá, cara, desenvolvi um método, que nem aqui, cara, né, tava animadaço. Na hora de fazer, cara, que tragédia. E aí a gente vai lapidando, a gente vai moldando. Aquele meu método horroroso, ele era muito travado. Ele era muito... Ele não era fluido. É a mesma coisa que isso. Só que explicado com muito rodeio. E agora eu simplifiquei a vida de vocês aqui, tá bom? É, rapaz. É isso aí, é isso aí. Agora, veja só, tem uma outra preocupação que a gente tem que ter aqui, que é o líquido. Tem muita gente que erra e é uma bobagem, tá? Então a gente tem que aprender agora. Isso é muito útil, principalmente para geometria espacial. Quando você for estudar, se você for fazer um terceirão regular, você vai estudar geometria espacial no segundo semestre apenas, tá bom? Apenas no segundo semestre, beleza? Você que já terminou, o ensino médio e que vai fazer cursinho e concomitante com o cursinho, você vai fazer vestibulares. O calendário de vestibular tá horroroso. Isso é péssimo para você. Sabe por quê? Porque muitos dos assuntos mais importantes para os vestibulares ficarão para o segundo semestre. Então, se você tem prova antes, tu tem que ver o que cai e se preparar. E dar um jeito de estudar antes. Tá? Tem provas aí que os conteúdos de matemática, mais da metade estão no segundo semestre. Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isto. Tá bom? Beleza? Tá horrível, porque nesse primeiro trimestre tem um monte de. No nosso estado, que é Paraná, tá? Aqui tem um monte de vestibular até março. Então, cara, e aí você não, até março você não vai ver nada, né? Você tem que dar um jeito, tá bom? Vamos falar do líquido um pouquinho? Vamos falar do líquido um pouquinho. Como é que faz? Mas é isso aí, Jéssica. Tá vivendo de. Eu vi que desfocou. É, a Jéssica falou, estamos vivendo de revisão. O problema da revisão é que, assim, ó, eu acredito na aula pela aula. Tá? A revisão, ela só funciona para quem tem, assim, ó, quem já passou pelos conteúdos, já aprendeu aquele conteúdo. Então, que já fez todo o processo de estudo daquele conteúdo. É a mesma coisa, eu vejo muita gente falar, eu vou mudar um pouco, eu vou sair um pouquinho aqui do que eu estava falando, já que a gente está conversando sobre isso, eu acho que ajuda você. Eu vejo muita gente falar sobre o método ativo de estudar, que é aquele método por questões. Eu vou falar para você, assim, do fundo do meu coração. E eu desenvolvi muitas das minhas habilidades para dar aula, me preocupando com a forma com a qual vocês estudam. O método de estudo por questões só funciona para quem já estudou os conteúdos. A gente não consegue aprender propriamente estudando por questão. A gente consegue apenas revisar propriamente estudando por questão. Aprender, revisar, são coisas muito diferentes. E aí ele tem que cuidar para não misturar essas coisas. Sabe por quê? Porque o jeito mais fácil de se enganar é você pegar uma questão que você não entendeu. Tá? Você pegou a questão, não conseguiu fazer. Aí você pegou a questão, não conseguiu fazer, você olhou uma resolução no YouTube, ou olhou um gabarito comentado. Falou assim, beleza, eu entendi o que ele fez aqui. Isso não quer dizer que você vai conseguir replicar e nem que você vai conseguir adaptar aquela situação para uma situação nova no teu vestibular, porque aquela questão não vai cair mais. Ela já caiu. Ela não vai cair mais. Então, assim, ó, são coisas, e a gente escuta muito gente que não tem propriedade falando sobre isso. Essa é a pior coisa que tem. Porque hoje na internet, o que tem de charlatão e de cara enganando vocês é uma coisa, assim, é uma enormidade. E tem cara que tem milhões aí de visualizações nas suas coisas e, cara, não tem informação, não tem instrução, fala bobagem. E tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque do mesmo jeito que você tem
do mesmo jeito que você tem o acesso muito facilitado à informação, você também tem acesso à informação de pouca qualidade, o que é um problema gigantesco, tá bom? Quem tem propriedade fala ou fala bobagem? É. Pois é, então tem isso aí. Ó, tem cara que, porque fez Enem e foi bem, ele se sente no direito de falar sobre. Eu já acho que engenheiro dando aula de matemática e física é uma bobagem. Tá? Porque professor é uma coisa, engenheiro é outra. E é verdade, não é? Você não vai pedir para um contador ser teu advogado. Você não vai pedir para o veterinário ser teu médico. Você não vai pedir para o enfermeiro ser teu dentista. Oh, tem cara aí, daí aparecem esses magos na internet aí, né? Os caras não têm formação nenhuma, e os caras vendem mentoria para vocês, vendem isso, vendem aquilo, vocês compram. Não existe. Tem dois milagres que não existem. Não existe milagre para ficar rico, e não existe milagre para aprender. Não existe. Tá? Você vê lá assim, invista teu dinheiro para. Cara, trabalhe. Trabalhe. Sue, se esforce, acorde cedo, durma tarde. Tenha perspectiva. Vai dar certo. Não existe solução milagrosa para estudo. Tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estudar. Tem que buscar as ferramentas corretas, tem que assistir aula, tem que fazer exercício, tem que tratar o erro. Não adianta. Tem todo um processo, não existe atalho. Não tem como você fazer isso, entendeu? E aí, às vezes a gente pega essa solução aparentemente milagrosa, e o que a gente faz? A gente pega o nosso processo que era para caminhar numa determinada velocidade e ele fica muito mais lento. Por quê? Porque a gente vai se perdendo muito com relação a isso, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso. Laura, é o que eu acho que, Laura, nós não conversamos um dia sobre, eu conversei contigo um pouco sobre isso um pouco, né? Sobre o como estudar, o como faz para aprender, e que é muito relativo, depende de cada um, você tem que ter, né? A minha memória não é tão ruim, foi contigo que eu conversei. É muito de cada um. A gente tem que conhecer o cara, entender como ele lida com a coisa, né? Entender a dificuldade dele, tá? A aula não vai funcionar igual para todo mundo, né? Na mesma hora, no mesmo jeito. Cada um vai ter a sua cadência, cada um vai ter o tempo dele. Vai ter o cara aqui que vai escrever uma redação melhor hoje e tem outro cara aqui que vai entender matemática melhor hoje. A gente vai trabalhando para equiparar isso, e cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Eu já falei sobre isso para vocês. Vocês não podem pôr os pés pelas mãos. Antes de começar, teve muita gente que falou para mim assim, matemática é uma tragédia, prof, não consigo. Eu recebi muita mensagem dizendo o contrário. Falei assim, professor, eu não sabia que era tão simples, eu não sabia que eu conseguia aprender matemática de uma forma tão simplificada. E é o que eu estou falando para vocês. Vocês precisam ter no seu instrutor, no cara que fala contigo a respeito dessas coisas, uma pessoa que realmente entenda o teu problema e se preocupe contigo, tá? Se preocupe com o teu desenvolvimento para que você consiga, para que você evolua, para que você se mantenha motivado para fazer uma coisa que não é fácil, tá? Fazer uma coisa que dá trabalho. Então você precisa ter esse direcionamento e essa motivação presente o tempo todo, senão a coisa desanda facilmente. Tá bom? Beleza? Não tem, é o que vocês estão falando. Não adianta comparar com o outro, cada um é cada um. Tá? E essa é a maravilha do universo, porque se todo mundo funcionasse igual, o universo seria uma coisa muito chata. Ainda bem que nós todos somos muito diferentes, né? Rapaz, agora vamos lá. Vamos falar sobre cair no litro. Como é que faz para cair no litro? E aí agora? Porque às vezes você está com um exercício lá, está tudo em centímetro, está tudo em metro, e ele fala assim, ó, qual é o volume em litros? Ele fala assim, o que eu tenho que fazer aqui agora, né? Então, veja só, você não pode se esquecer disso aqui. Vamos ver como é que é a noção de vocês. Quer ver? Eu sempre falo que isso aqui tem que saber.
tem muita gente que decora, tá? Tem muita gente que decora. Pensa num cubo, tá bom? Num cubo. Vamos comparar um cubo de 1 centímetro, um cubo de 10 centímetros e um cubo de 100 centímetros. Beleza? Um cubo de 1 centímetro. 1 centímetro. Um cubo de 1 centímetro é basicamente um dadinho. Tá? É até menor que um dado. Tá bom? Cabe 1 litro ali? Sim ou não? Então, 1 litro não é 1 centímetro cúbico. Não cabe. Agora, pensa num cubo de 10 centímetros. É uma caixinha mais ou menos com essas dimensões aqui, ó, na tridimensional. Tá? Pensa num cubo de 10 centímetros. Num cubo de 10 centímetros, cabe 1 litro, sim ou não? Sim. Sim. Um cubo de 10 centímetros dá 1 litro. Tá bom? Um cubo de 10 centímetros. Agora, pensa num cubo de 1 metro. Pensa num cubo de 1 metro. De 1 metro. É pouco ou é bastante? Se você tivesse que encher de água um cubo desses, um cubão, né, professor? Não fala isso que é feio. É bastante, né? Então estourou. A gente não esquece mais. É 1 metro cúbico, né? É 1 metro cúbico. É muita coisa. Então, o que é 1 litro? É um cubo de 10. Então, é no decímetro que tu faz a conta. Porque é de 10, né? Tá bom? Beleza. Agora, pensa num ml. 1 ml. Onde é que vai 1 ml? Vai no cubo de 1 centímetro, vai no cubo de 10 centímetros ou vai no cubo de 1 metro? Aí tu não esquece mais. Regra de vida para você agora, meu querido. Se você quer cair no litro, você coloca tudo em decímetro, desde o começo. Se você quer cair no ml, você coloca tudo em centímetro. Tá bom? Quer cair no litro, coloca tudo em decímetro. Quer cair no ml, coloca tudo em centímetro. O que você nunca quer? E quase sempre tem. E aí você vai mudar sempre dele para o centímetro ou para o decímetro. O que você nunca quer? Para exercícios de litro, você nunca quer o metro. O metro é o cagado. Você não quer. Aí a Laura, tá vendo como a gente usa a cabeça? A gente não quer o metro. Vem sempre em metro, não quer o metro. A gente vai mudar para centímetro, se quiser, ml. Para decímetro, se quiser, litro. Tá bom? Beleza. Então, agora as contas de volume, de forma geral, elas vão usar essas relações, tá? Claro que a água é muito presente, mas às vezes são outros. Às vezes nem é o líquido, né? É a capacidade do reservatório. Então, está calculando o volume de um prisma, está calculando o volume de uma esfera, o volume de uma pirâmide, e, enfim, aí você vai cair nessas relações aí, tá bom? Beleza? Agora, vamos lá, ó. Vamos só entender algumas coisas aqui que a gente precisa fazer. Então, quando você estiver fazendo a tua conversão, tá? Você tem lá o litro, o quilolitro, né? Tem tudo isso. Tem quilolitro, tem decalitro, tem mililitro, tem centilitro, tem todas as coisas e funciona tudo do mesmo jeito. O que eu quero que você entenda, e aqui eu vou ter que invadir um pouco uma outra parte da matemática. Imagina que eu te dou uma caixa. Tá? Então eu vou desenhar uma caixa aqui para você. Quando eu fui na escola, ninguém me ensinou a desenhar. E eu não sei se você sabe desenhar essas coisas. E aí os meus desenhos sempre ficavam horríveis, tá bom? Então eu vou te ensinar a desenhar um cubo, uma caixa, um prisma de forma geral. Você faz a base do teu desenho e aí você desenha outra figura do mesmo tamanho em outra posição. Ó, do mesmo tamanho ou aproximadamente do mesmo tamanho. Tá vendo?
Beleza. Aí você liga as referências e pronto. Você tem uma caixinha. Beleza? Aí vamos imaginar que, como tamanho, seja 2 metros, 3 metros, e aqui seja, não vou colocar 10, porque o 10, vamos colocar 12, seja 12 metros. Tá? E eu peço para você quantos litros tem aqui. Perfeito? Beleza. Então, se você sabe fazer essa conta, muita gente vai fazer o seguinte, vai calcular o volume, 2 vezes 3 vezes 12, em metros cúbicos, e aí vai converter para o litro. Dá certo? Dá certo. Mas eu vou te ensinar um jeito mais fácil e um jeito mais simples para você se entender. Se eu quero a resposta em litro, essas medidas aqui que eu tenho, eu vou colocar em qual unidade? Eu quero em litro. Então, eu vou transformar esse método, que eu não quero metro, né, Laura? Não quero metro. Eu vou transformar para decímetro. Então, eu vou parar para pensar um pouquinho aqui, ó, Jéssica. Como é que eu transformo do metro para o decímetro? E você vai entender assim que, cara, em cada metro tem 10 decímetros. Não é verdade? Se você quiser fazer toda a continha, você tem o 10 na zero, você tem o 10 na menos 1. Se aqui diminuiu, aqui aumentou, então tem 10. É só multiplicar por 10 para o pessoal multiplicar por 10. Ou seja, esse 3 metros que está aqui, ele é a mesma coisa que 30 decímetros, 20 decímetros e 120 decímetros. Aí, se eu peço para você calcular esse volume, você vai falar para mim assim, ó, prof, o volume é 20 decímetros vezes 30 decímetros vezes 120 decímetros. Beleza, tranquilo. Você fala assim, prof, eu nunca coloquei aqui. Está perdendo tempo, então. Você pode colocar. Eu prefiro colocar para enxergar o que eu estou fazendo. Quer ver como é verdade? Eu vou escrever aqui para cima, porque acabou o meu quadro. Vou fazer a conta aqui, ó. 20 vezes 30 vezes 12. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 12 é 72, e eu vou contar os zeros. E o que é dm vezes dm vezes dm? E a Rafaela está mandando que é o decímetro ao cubo. E quem é o decímetro ao cubo? Se você começar em decímetro, termina em litro. Ó, tá vendo? É isso que tem que aprender aqui. Se quiser que termine em ml, é só começar em centímetro e aí tá claro como é que você precisa fazer, tá bom? Beleza? Gente, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse mecanismo, espero que ajude vocês. Eu mandei para vocês o gabarito até a aula passada, então dessa aula não tem, eu não gosto de mandar antes, tá? Por quê? É por causa daquilo que eu falei antes. Porque a gente vai olhar o gabarito sem... A gente não mede esforço, entendeu? Tem que medir o esforço, tem que bater cabeça. Então eu não mando antes da... Tem que deixar um tempo para vocês e depois eu mando. E eu acabei achando algumas coisinhas erradas no material. Eu já atualizei lá e pode ser que eu encontre algumas coisinhas a mais também, tá? Então você vai sempre acompanhando quando eu falo para vocês, para que vocês saibam as alterações que teve, às vezes você avançou um pouquinho, né? E que se você achar alguma coisa errada, avisa o prof. Se vocês não avisam, tem coisa que eu não vejo, tá? E aí quando vocês avisam para mim, eu consigo ajeitar, consigo arrumar, fica filezinho, fica bonitinho, tá bom? Beleza? Cara, é só isso. É só isso. E eu avisei vocês que em muitos momentos do nosso curso vocês ficariam surpresos, tá? Com a facilidade
que é de fazer este tipo de coisa. Laura, minha querida, abandona a regrinha de 3, nunca mais, tá? A regrinha de 3 dá muito trabalho, é muito confusa e você vai acabar errando coisa que você consegue fazer, tá bom? No mais, gurizada, muito obrigado pela atenção, pela participação, pelo carinho durante as aulas, vocês são sensacionais, não esqueçam disso, tá bom? Uma ótima quinta-feira e nós nos vemos amanhã. Aquele abraço, tchau, tchau. Quarta-feira. Quinta-feira é amanhã, tô perdidaço. Valeu!